Imagine uma segunda-feira, às 7 da manhã, em uma grande metrópole brasileira. Você sai de casa e caminha calmamente em direção à estação de transporte público, sem a necessidade de olhar para trás a cada passo ou esconder o celular com medo de um assalto. O trem chega à plataforma no exato segundo previsto pelo aplicativo. Pela janela, a paisagem urbana impressiona. Calçadas largas, limpas, perfeitamente arborizadas e com toda a fiação elétrica subterrânea. Você vai para o seu trabalho com a certeza de que os altos impostos que paga retornam em serviços públicos impecáveis e que o seu poder de compra compete de igual para igual com o de um cidadão europeu ou americano. Para qualquer um que vive na nossa realidade, esse cenário parece uma utopia distante, quase uma obra de ficção científica. Mas a verdade é que o Brasil possui todas as riquezas naturais, territoriais e humanas para ser exatamente assim. Quão perto nós estivemos de nos tornar uma superpotência global. Como seria o nosso dia a dia se o Brasil tivesse a segurança do Japão, a infraestrutura da Alemanha e o IDH da Suíça? Se fizermos um exercício de história alternativa, descobriremos que o Brasil de primeiro mundo não seria apenas um país rico. Ele seria a nação mais influente e fascinante do planeta. Para compreender o impacto dessa realidade, precisamos olhar primeiro para o bolso do cidadão comum. No Brasil de primeiro mundo, o real seria uma moeda forte, respeitada e utilizada como reserva global de valor. O país teria deixado de ser apenas o celeiro do mundo, focado na exportação de commodities, como soja, carne e minério de ferro. Nós seríamos um polo global de alta tecnologia e inovação industrial. Gigantes brasileiras de tecnologia, carros elétricos, smartphones e inteligência artificial estariam presentes nos lares de todo o planeta, competindo diretamente com o Vale do Silício e com a indústria asiática. Esse salto econômico transformaria o custo de vida. O salário mínimo não seria uma ferramenta de mera subsistência, mas um valor capaz de cobrir moradia digna, alimentação de primeira linha, lazer, viagens e ainda permitir investimentos para o futuro. A desigualdade social extrema seria reduzida a níveis escandinavos, sem a necessidade de barreiras físicas e cercas elétricas para proteger a propriedade privada. O comércio de rua floresceria. O brasileiro não trabalharia apenas para sobreviver ao final do mês, mas para construir uma vida de abundância legítima. O segundo e mais profundo dominó a cair seria a segurança pública, transformando a psicologia do povo brasileiro. O medo constante, que hoje molda a nossa arquitetura e a nossa rotina, simplesmente deixaria de existir. O sistema prisional teria sido reformado para se tornar um exemplo de reabilitação eficiente, destruindo o poder das facções criminosas. Com uma polícia altamente tecnológica, bem remunerada e respeitada pela população, os índices de criminalidade despencariam para patamares europeus. Nas cidades, o conceito de favela teria desaparecido, substituído por projetos massivos de reurbanização que transformaram antigas comunidades em bairros planejados, com saneamento básico universal, praças públicas e escolas de tempo integral com o mesmo padrão dos melhores colégios privados do mundo. A infraestrutura de transporte conectaria o país de forma continental. Viajar de São Paulo ao Rio de Janeiro ou cruzar o Nordeste não dependeria de estradas esburacadas ou passagens aéreas caríssimas, mas sim de uma malha ultraveloz de trens de alta velocidade, integrando os principais polos econômicos e turísticos do país com máxima eficiência. Muitas vezes, quando pensamos em países de primeiro mundo, imaginamos sociedades frias, sistemáticas e excessivamente rígidas. Mas o grande trunfo do Brasil, nessa linha do tempo alternativa, seria a preservação do nosso DNA cultural. Nós seríamos ricos, mas continuaríamos sendo o Brasil, o carnaval, o futebol
A nossa culinária e a nossa hospitalidade continuariam vibrantes, mas potencializados por uma qualidade de vida impecável. O turismo se transformaria na maior indústria do planeta. O mundo inteiro gastaria fortunas para passar as férias na chamada Suíça tropical. O Rio de Janeiro e as praias do Nordeste seriam os destinos mais cobiçados e seguros do globo. Além disso, a nossa produção cultural ganharia escala internacional. O cinema brasileiro e a nossa música teriam o mesmo alcance global e financeiro que Hollywood ou o K-pop coreano possuem hoje. A nossa alegria contagiante não seria mais uma válvula de escape para esquecer os problemas sociais, mas a celebração legítima de um povo que venceu historicamente. Mas por que esse Brasil de primeiro mundo parece tão distante da nossa realidade? A resposta não está na falta de recursos, mas em uma cronologia de oportunidades desperdiçadas pela nossa própria história. O surto industrial liderado pelo Barão de Mauá no século XIX é o exemplo perfeito. Ele provou que o Brasil tinha capacidade tecnológica e de inovação, mas foi precocemente atropelado pela instabilidade política. Infelizmente, esse não foi um caso isolado, mas sim um padrão cíclico que se repetiu ao longo de todo o século XX. Rupturas democráticas, mudanças bruscas de rumo e a falta de uma visão de Estado que transcendesse governos. Fatores que, juntos, minaram sistematicamente nosso crescimento a longo prazo. Nós escolhemos o caminho dos privilégios e da burocracia sufocante, em vez do desenvolvimento livre. O Brasil de primeiro mundo não é impossível por causa da nossa geografia, do nosso clima ou do nosso povo. Ele é uma promessa real que a nossa história insiste em adiar. Pensar nesse cenário não é um exercício de lamentação, mas um lembrete do tamanho do nosso potencial quando decidirmos, finalmente, cumprir o nosso destino. E para você? Qual dessas transformações você gostaria de ver primeiro na nossa realidade? Seria a segurança impecável, o poder de compra do real ou a infraestrutura de transporte? Deixe a sua resposta aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal para acompanhar os nossos próximos cenários alternativos e até o próximo vídeo.